E eu penso que não tive dificuldades em me integrar ou em me incluir nesta. Porque o obstáculo à inclusão é a língua. Eu não tive, sendo de uma colónia, oriunda de uma colónia portuguesa. Ex-colónia, digamos, não? Portuguesa. E outra coisa, tinha aquela abertura. Eu lembrei-me que quando saí da Guiné, a minha mãe, que não teve estudos, mas com uma cultura impressionante, me diz assim: para ser aceite, tu é que tens que demonstrar a abertura. Se tu não demonstrares a abertura, ninguém te chega ao pé. Vais fora, onde quer que estejas, quer uma mãe, lá vais encontrar. Depende de ti. Portanto, a cultura madeirense, posso dizer que senti-me em casa. Fui acolhida por bastantes famílias. Posso dizer aqui, tenho uma família, 2, 3 famílias que considero família, que me acolheram a mim e aos meus filhos, como se fosse família, da família. Portanto, a nível social, não senti. Na rua, às vezes, vê-se. E eu penso que vem mesmo do povo madeirense que saiu. Também esteve lá fora e conseguem acolher. E acolher bem, penso. E a nível de integrar-me na sociedade, sempre foi bom. As pessoas aqui olham a gente com bons olhos, nos veem sempre com boa cara, nos aceitam, convivemos. Tenho grandes amigos de infância, colegas de escola, aqui convivemos hoje em dia. Hoje em dia uns são polícias, outros advogados, outros são médicos. E damos sempre bem, estamos bem integrados na sociedade aqui na Madeira, graças a Deus. O governo aqui sempre aceitou bem a etnia cigana. Estamos bem integrados. Eles na escola são bem aceitos, pelos professores, pelas pessoas que estão lá na escola. Alguns pais, algumas crianças fazem sempre uma diferença, como estava a falar. Há sempre alguém que faz um mau olhar, ou não gosta porque é de etnia cigana, ou porque é... E tem sempre aquele preconceito, aquela coisa sempre assim de estar com o pé atrás e outro à frente. Mas nós também já estamos habituados com isso, ensinamos os nossos filhos, falamos com eles, para eles aprenderem a lidar com este tipo de situação, e quando acontecer isso, para ignorarem, fechar os olhos, há outras crianças para brincar. Além de já estarmos habituados a lidar com pessoas de não etnia cigana, a gente tem que saber lidar com todo o tipo de pessoa. Seja preto, ou amarelo, ou vermelho, não interessa a cor. O interesse é conhecer primeiro a pessoa que é. Para depois, então, se não prestar, a gente julga. Se for uma pessoa prestável, uma pessoa aceitável, lá que não vamos julgar, não é verdade? No início, tudo era muito novo, muito diferente, porque aqui a língua é português. Eu não sabia e não dizer numa palavra do português, porque a minha língua maternal é urdu e eu também falo inglês. Mas e depois estava difícil, mas com o tempo já passou. Quando eu ter o curso da língua para aprender português, eu fui na Universidade da Madeira. E não me lembro, um dia, os meninos e meninas não me dizer uma palavra errada. Têm muitos respeitos, elas tinham muito respeitos para mim, os professores, tudo pessoas na universidade. O meu filho foi o primeiro muçulmano na escola e da escola. Apesar de ter de cor diferente e religião diferente, ele nunca tinha coisas mal de seus amigos, professores e funcionários. So they all are very nice. I'm very thankful to all the staff of the school. In this context, I never found a person who is bad towards my son or toward me. So I really want to give credit to all the persons. And especially when I came here, I have many friends. They can't speak English, and I couldn't speak Portuguese, but we are still friends. And sometimes when I go to the offices, hospital, because I have 2 sons. My second son, he born here. So whenever I went to the hospital,
all the staff, the enfermeira, many, no, not all, but many of them, they can't speak English, but they give me advices, they give me some instruction to go here and to go there. I found the people, especially Madeirenses, I found them very friendly, very coração muito aberta. So I want to give credit. A minha chegada aqui à Madeira foi aos 5, 6 anos que tenho lembranças. Estudei aqui primeira, segunda, terceira classe, depois estudei sexta classe e depois estudei o 12º. Porquê? O meu pai é imigrante português, sempre a sua ilusão era vir para cá e fazer sua vida cá na sua terra. Lógico que eu tenho na minha sangue 100% portuguesa, não tenho nada venezuelano. A minha cultura e a minha parte social, cultural, política, tudo é venezuelano. Como fui recebido aqui no 2017, como se fosse a minha casa. Não tem outra palavra. Senti 100% aceitado. O idioma, considero-me que falo mais ou menos bem o português, lógico, com certos detalhes, porque o idioma espanhol, castelhano está dentro de mim e fui de onde eu cresci e desarrollei-me totalmente, mas a aceitação foi total. Posso lembrar-me um que outro inconveniente, mas é muito pequeno frente à recepção total. Que a única forma que eu vejo de introduzir-me na sociedade, é através de socializar. Não posso fechar-me na minha casa, eu tenho que socializar, tenho que aprender esta cultura, porque a cultura não é muito distinta da venezuelana. Sim, o meu acolhimento foi muito bom. No início vim para estudar na escola de Bartolomeu. Foi, claro, entre crianças. Hoje em dia sei o que é uma brincadeira de uma criança, uma brincadeira, mas todos em colegas. Eu achava que era uma coisa normal, até porque na minha terra também tinha aquelas coisas de brincadeiras assim, brincadeiras para lá. Mas em termos de professores, pessoas e tudo e mais alguma coisa, tinham paciência, porque eu falava era o castelhano. E tiveram muita paciência comigo. Depois os meus colegas também já tentaram me ajudar. Eu vim juntamente para uma sala de aula onde uma colega minha tinha acabado de chegar da Austrália. Éramos duas colegas ali a se puxar uma contra a outra, a nos ajudarmos uma com a outra. E não, foi um recebimento muito bom. Não tive assim muitas dificuldades. A nível emocional mesmo, foi só mesmo pessoal, porque já não vi o meu pai há muito tempo e pronto, não o via durante uns 6 anos e foi a nível pessoal, mas em termos de comparado com a minha terra, achava que eu estava no paraíso, porque pronto, lá havia muita violência na altura, não se podia andar nas ruas, não podíamos fazer muitas das coisas que nós fazemos cá, andar na estrada até às 10 da noite, 11 da noite, era tudo muito tranquilo, por isso não tive assim muitas dificuldades. Para mim é muito difícil, porque tem duas coisas que é muito importante para mim. Por exemplo, cultura e religião. Primeiro, religião, é outra coisa, cultura. Para viver aqui, eu tenho problemas, mas eu não tenho preocupa para mim mais do que o meu filho. Porque o meu filho nasceu aqui. Ele nunca, mas ele não sabe muitas coisas sobre a minha religião. Eu queria mostrar a minha cultura, mas como eu vou mostrar? Porque não tenho família aqui, não tenho pessoas da minha terra, do meu país, é muito difícil. In this context, for me, it's very difficult. But sometimes my children, they ask a question about my culture, my religion. In the context of religion, I explain, and they also saw many things relating to my religion in my home, because we always prefer
religious things on cultural things. So it is difficult. But on the other hand, I also prefer to show or to inject the cultural things from Madeira, because they are living here. So it's important for them to know the cultural things and values of Portugal, Madeira. So I think it's difficult for me to make a balance in between them. This is the just única coisa which makes me stress while living here. Isto além dos nossos antepassados, nós temos costumes, temos leis nossas mesmo engrupadas no nosso grupo e tipo, existe um mais velho, se houver um jovem que esteja a praticar mal, além de ter razão, o mais velho chega ao pé dele e diz: ei, parou, ele só tem que obedecer, porque se não obedecer é excluído da comunidade. E os mais velhos na nossa comunidade têm de ser preservados com bons olhos e educação. E então isso, quando nós temos nossos costumes antepassados, nós tentamos mantê-los para que nós possamos herdar pelos nossos filhos, por tudo, não misturando com violência, com nada. Tentamos nos pôr a nossa cultura de parte da sociedade, mas também ter bom agrado para a sociedade, ter bons olhos e podermos estar integrados pela sociedade. Já somos um grupo aí, 60, 70 pessoas mais ou menos. Uns estão para fora a viajar, estou a falar aqui, a viver aqui 70, 80, tirando esses. E antes de ter a experiência que tenho hoje em dia, já me aconteceu ter alguns conflitos até a nível disso, mas depois, com o tempo, fomos apanhando a maturidade, fomos aprendendo, por isso é que existem os cursos e coisas assim, para que nós possamos ter melhor visão sobre essas situações. Sim, eu tenho uma cultura que é a raça indígena e também tenho, por exemplo, não nasci muito aprofundada nisso, como já nasci na cidade, na minha terra, que é Quito, Equador, a capital de Quito. É praticamente como aqui a vossa cultura é tudo praticamente, não é igual, cada cultura tem a sua, está certo, mas não sinto assim muita diferença. Eu também vim muito jovem e pronto, consegui-me adaptar aqui também, consegui ir para a escola, tive os meus colegas, tive pessoas que me ajudaram e não foi assim muito difícil em relação a isso. Mas claro, tenho a minha cultura, gosto, um dia gostaria de voltar lá. Infelizmente, com a situação que estou, não é muito fácil e com duas crianças também. Mas gosto daqui, a vossa cultura também não é muito diferente da minha, é praticamente igual. Gosto das festas católicas que vocês fazem cá, não sou praticante, mas pronto, também tenho aquela indicação dos meus avós, dos meus pais. Eu conheço famílias, como conheço gente que num jantar pode ficar restos, mas vai para o lixo. O meu pai me ensinou que deitar comer é como se não tivéssemos a dar graças a Deus, tipo, porque é um esforço, é o pão nosso de cada dia. Em termos pessoal mesmo, gosto muito de ajudar o próximo e não é como eu disse, é mesmo por vontade própria e porque me transmitiram, nunca estou à espera alguma coisa em troca. A cultura não é muito distinta da venezuelana, são muito parecidas, mas têm as suas diferenças. Não é generalizando, mas o português é um pouco mais fechado. O latino venezuelano é mais de contacto, gosta de abraçar, gosta de beijar. Os meus pais faziam o seguinte, na Venezuela. Em casa se fala português, na escola é o castelhano. Já é suficiente que vocês aprendam toda a educação do país e tudo isso, mas vocês não podem perder a essência que eram os pais, que era o português. Na minha casa, na Venezuela, sempre se falou o português. Na mesa,
Na hora de deitar-nos, na hora de levantar-nos, sempre. A minha mãe pouco falava espanhol, o meu pai era que mais dominava o espanhol, mas em casa era sempre português. Isso é o que estou fazendo aqui. Com as minhas filhas, na escola, elas falam português, têm que aprender o português, têm que aprender a cultura portuguesa, a educação portuguesa, tudo. Mas em casa se fala espanhol. E não é unicamente sendo a minha cultura, porque elas não podem esquecer isso. Por como o pai fez, hoje em dia me ha ajudado muito a chegar a Portugal, o idioma, socializar, a cultura, a Virgem de Fátima. Minha, como digo, aquela de raiz, está no meu DNA. E a cultura madeirense pode só aproveitar. Como essa Queiroz diz que a imigração é a força civilizadora. Aceitar um pouco daquilo que eu trago. E a cultura madeirense é a cultura portuguesa, é a cultura colonial, que também está enraizada em mim. Portanto, não senti o choque, não senti nada. E sobretudo aqui na Madeira, o facto do valor à família, os ajuntamentos das famílias, o respeito pela família, eu encontrei aqui também e gostei. E na minha cultura é natural estar em família. O meu primo não é meu primo, é meu irmão. Eu madeirense e gosto de vir, pelo menos nas famílias que me acolheram, eu vi essa parte e aquilo deu-me uma certa tranquilidade, o acolhimento na Madeira, essa parte da união da família temos, e aqui na Madeira encontrei um bocadinho, no continente já não tanto. Há alguns que se afastam, mas dá-se o desconto. Quem nunca saiu da ilha tem ainda um certo preconceito, mas aquilo dá-nos um desconto. É falta de conhecer. Quem saiu lá fora e conviveu e já é uma outra perspectiva. Penso isso. Eu acho que não falta assim muita coisa, até porque estou a falar depois de chegar cá muitos venezuelanos, muitos latino-americanos, sei que há aquelas festas, aquelas festividades que eles fazem. É muito difícil para arranjar um sítio, é muita burocracia, por exemplo, arranjar um sítio para fazer uma feira, por exemplo, uma gastronomia de vários países, ou uma feira de vários países, é muito dinheiro que levam por isso, até porque existe várias feiras que se faz no Natal e essas coisas assim, mas eu acho que é muito dinheiro para aquilo que se faz, tão pouco se ganha e muito se dá. Deveria de ser visto, porque já participei, já houve algumas feiras e sei que a maioria das pessoas deixam de participar pelo valor, e eu acho que deveria haver mais essa situação. É que saber para onde é que vamos, o que é que vamos fazer e para que é que estamos destacados, e se não tivermos, tentar. Coisa que aqui, por exemplo, o Estado pode ajudar, tem um conhecimento que eles ajudam, seja pouco ou muito, mas ajudam. Na minha terra há muitas pessoas que são, por exemplo, desvalorizadas ou esquecidas, e aqui eu acho que sim, em termos de ajudas de seguranças sociais, acho que sim, tenho esse conhecimento. Eu creio que a única forma é conhecer a outra pessoa, a outra cultura, mais ou menos pesquisar e eu sempre falo na socializar, e é compenetrar com a outra pessoa aprendendo. Eu creio que esse é o primeiro passo, saber entender o outro. Toda pessoa tem algo positivo, novas ideias,
por ter uma diferença de culturas, deve trazer outras ideias, é conhecer-nos, agarrar essa parte positiva dessas pessoas imigrantes ou de culturas distintas e absorver a parte positiva. Na parte de uma coisa positiva que eu vejo quando fazem esses festivais pelo menos Ribeira Brava, que fazem a festa de venezuelanos, a festa de venezuelanos, o que isso devia multiplicar-se e convidar, não é unicamente para os venezuelanos, é para todos. E conhecer o outro, a parte divertida que têm os venezuelanos, a parte de alegria, conhecermos, igual nós, venezuelanos, ir para as festas portuguesas, os arraiais, pelo menos aqui em Madeira, que, uau, é participar. É isso, é a única forma de relacionar-nos, de internarmos um com o outro. É a única forma que vejo. E para impulsar isso, bom, estão as entidades, organismos, promocionar totalmente, buscar cada um de nós e que nós participemos. Quando eu cheguei em 2001, fazia-se uma festa no Jardim Municipal, que era organizado pela ACRAM. Via-se o espaço cheio, quer dizer que o povo madeirense também está com sede de ver alguma coisa diferente. Um evento com aquela envergadura que é para reunir as outras culturas, para mostrar o que tem e o que não tem, dão oportunidades para fazer esses encontros, que façam nos horários em que possam participar mais gente. Mas se chegam a pedir um trabalho num sítio e sentem-se discriminados, já vocês isto, vocês aquilo, que ajudasse, que se criasse meios de estudos, não sei o que mais, para diminuir este impacto, porque ainda existe. Mesmo com os miúdos que vejo que são mestiços, eu os vejo muito a puxar-os para áreas de formação, mesmo querendo fazer mais. Mas vê-se que nas escolas mesmo, parece que estão a ser orientados para a formação, para as pequenas formações. Se a criança tem capacidade para ir mais à frente, que lhe dá essa oportunidade. Porque Portugal hoje não é só de português autóctono, é Portugal de todos, que dê a oportunidade. Nós vemos as diferenças no continente, que saiam à rua e fazem isto e fazem aquilo. Porquê? Porque foram guetizados. Madeira não fez isso. Está a fazer um ótimo trabalho, que vejam que possam ainda fazer mais e melhor. Sim, Madeira apoia muito a juventude nesse âmbito e que continuem com esse trabalho de inclusão, porque seria um exemplo para o resto da Europa. Aí já se chama oportunidade, que às vezes é o que nós temos de pouco no mercado. Que nós às vezes vamos a uma entrevista de trabalho, ou algum exemplo, e chegamos lá, eles olham para o nosso taco, mas você é de etnia cigana? Sou. Deixa eu ser contacto, qualquer coisa nós ligamos. E se houvesse oportunidade de trabalho entre todas as comunidades, não é só pela etnia cigana, mas por toda a comunidade que existe, que vão para várias terras, vários países, englobando todos, não é? No mundo acho que não havia tanta rivalidade, não havia tanta maldade, nem nada, porque eu acho que as pessoas, o tempo que se refugiam mais, abriam-se mais pela sociedade. Não é? O teu trabalho até é uma experiência na vida. Nós chegamos à conclusão, se tiver um trabalho tipo na hotelaria, eu vou aprender a lidar com todo o tipo de pessoa. Uma pessoa pede uma bica, pede aquilo, pede um bolo. E há várias maneiras, e isso ajuda-nos a poder lidar com outras pessoas, que é aquilo que nós não temos atualmente na Madeira e noutros locais, que é difícil às vezes arranjarmos trabalho, além de já termos alguns integrados, graças a Deus, mas muitos queremos e não temos. E a gente também quer dar um exemplo aos nossos filhos. E como é que nós podemos dar esse exemplo aos nossos filhos? É tendo oportunidade na sociedade, trabalho e etc. Né? Tipo de coisas. As pessoas darem a oportunidade de conversar, de dialogar, porque nós temos um verso que é: antes de nos julgarem, conheçam-nos primeiro. Eu acho que a gente não vai julgar ninguém sem saber aquilo que fez, pelo mal que fez. Eu acho que isso as pessoas deviam ter um bocadinho
deviam dar um bocadinho mais de oportunidade, deviam ter um bocadinho mais de bom senso e tentar conhecer e aventurar, fazer uma aventura. Vou dar trabalho a este fulano, vou ver o tipo de pessoa que ele é, vamos dar uma oportunidade. I think the government of Madeira or Portugal, what they are doing now, or they have been doing, they are doing their best. They are giving space, they are giving chances for every culture to show their culture, to promote their culture, to show the world what is the culture of different societies. But in my point of view, everything is not sufficient. We should do something more. We should take one more step forward to make everything happy, healthy, and more progressive. It will be very good for us. I know we are minorities, but we also, because we are living here, so we want the government or the people who can do something, that we want a shelter where we can talk our God with our God, to make the world more peaceful, more healthy, and more nice for interculture. I think we should give space to other people who came from other countries or other places of the world. I'm talking about Madeira. I feel more secure here. I feel more comfortable here. The people, the office, the secretaries, everything is very friendly with me. Quando falamos em interculturalidade, à minha mente vêm logo conceitos como identidade, como respeito, como diferenciação, diversidade. E isso para mim é importante. Se me perguntam qual é a importância ou qual é a relevância que a interculturalidade tem na construção de um determinado território, eu diria que esse tipo de abordagem num território traz à colação o diálogo, traz o respeito, sem nunca se perder a identidade. E, portanto, traz também à colação a democracia, a cidadania, o respeito pelos direitos humanos, sem nunca se perder a identidade, sem nunca haver uma cultura que seja predominante em relação às outras, havendo sempre um respeito entre todas elas. Claro que numa sociedade onde há diferentes culturas, há sempre alguns conflitos, mas quando nós nos regemos pela interculturalidade, o que acontece é que nós vamos tentar resolver esses problemas através do diálogo, através da assertividade, através do respeito e da identidade de cada um. Conseguir ver o mundo, conseguir ver os conceitos e os comportamentos através do olhar do outro. E por isso eu diria que é muito positivo ter uma sociedade que se rege por estes princípios, porque ela vai conseguir ter uma maior riqueza, porque aproveita deste diálogo entre culturas, ela vai aproveitar e vai quase que nesta dinâmica de reciprocidade vai conseguir até construir caminhos que acabam por incorporar diferentes conceitos e, portanto, construindo um território mais rico, mais respeitador, mais democrático, mais inclusivo. E acho que essa é a grande mais-valia da interculturalidade. Uma das formas de promover a inclusão social, combatendo a pobreza e a exclusão social, é promover a interculturalidade, a diversidade e o diálogo intercultural. Numa sociedade cada vez mais caracterizada pela globalização, é importante que todos os cidadãos tenham presente de que existem várias culturas, com os seus princípios e valores, e que esses princípios e esses valores devem de ser respeitados. Isso enriquece-nos enquanto sociedade e também enquanto cidadãos. Por isso, devemos promover a interculturalidade para que possamos promover uma sociedade mais justa e igualitária.